Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial, sob contexto do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então vamos escrever aqui, finalmente, a derivada parcial em relação a x. Vamos escrever cuidadosamente. Aqui nós temos derivada parcial em relação a x. Vamos escrever de ρ em relação a x. Isso é cosseno de φ. Cosseno de φ. Derivada parcial de φ em relação a x. Nós calculamos. Aqui está. É menos 1 seno de φ e dividido por ρ. Derivada parcial de z em relação a x é igual a zero, pois derivada parcial de x em relação a z é igual a zero. Então aqui nós temos zero como fator multiplicativo, de modo que nós podemos escrever então essa expressão como derivada parcial em relação a x é cosseno de φ, derivada parcial em relação a ρ, menos seno de φ dividido por ρ, derivada parcial em relação a φ. E então zero multiplicado por derivada parcial em relação a z é zero. Então temos esse importante resultado. Vamos agora cuidadosamente calcular a derivada parcial em relação a y. Aqui é derivada parcial de ρ em relação a y, multiplicado pela derivada parcial em relação a ρ, mais a derivada parcial de φ em relação a y, multiplicado pela derivada parcial em relação a φ, mais a derivada parcial de z em relação a y, multiplicado pela derivada parcial em relação a z. Nós sabemos que a derivada parcial de z em relação a y é igual a zero, z não depende explicitamente de y, e do mesmo modo a derivada parcial de x em relação, de y em relação a z é igual a zero. Então agora vamos calcular a derivada parcial de ρ em relação a y. Como que nós vamos calcular? Utilizando esta expressão, derivada parcial em relação a y aplicada sobre x elevado a 2 mais y elevado a 2 expoente 1 sobre 2. Então aqui nós temos 1 sobre 2, x elevado a 2 mais y elevado a 2, 1 sobre 2 menos 1, multiplicado pela derivada parcial em relação a y aplicada sobre x elevado a 2 mais y elevado a 2. Então isso é 1 sobre 2, multiplicado por x elevado a 2 mais y elevado a 2 elevado a menos 1 sobre 2, multiplicado aqui por derivada de x elevado a 2 em relação a y, mais derivada ordinária de y elevado a 2 em relação a y. Então, derivada de x elevado a 2 em relação a y é zero, uma vez que y não depende explicitamente de x, não depende explicitamente de y, e derivada de y elevado a 2 em relação a y, nós sabemos, é 2y. Então, aqui nós temos como resultado 1 ou 2y dividido por 2 vezes x elevado a 2 mais y elevado a 2 elevado a expoente 1 sobre 2, de modo que a derivada parcial de ρ em relação a y é y, onde está, é y dividido por ρ. Uma vez que y é ρ seno de φ, onde está ρ seno de φ divide com ρ, nós temos então o termo seno de φ.
para a derivada parcial de ρ em relação a φ. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos dando continuidade. Muito obrigado a todos.